Imagine uma rua tranquila de subúrbio, onde as casas antigas sussurram segredos ao vento da noite. Você passa pela residência número 47, uma casinha modesta com cortinas floridas e um jardim impecável de rosas vermelhas. Rosas que parecem sangrar ao pôr do sol. Lá dentro mora Dona Elvira, a doce senhora de cabelos grisalhos, que todos conhecem como a professora aposentada, que adora contar histórias para as crianças da vizinhança. Ela sorri com olhos que brilham como vidros quebrados e convida as pequenas almas curiosas para um chá e um conto antes de dormir. Mas e se eu te disser que por trás daquela porta rangente há um quarto trancado onde as histórias não terminam? Onde as vozes das crianças ecoam em sussurros eternos, presas em poses congeladas, como bonecas quebradas em uma coleção macabra. Fique comigo, porque esta não é só uma história. É o que pode estar acontecendo na casa ao lado da sua, agora mesmo. E se você ouvir um riso infantil vindo do escuro esta noite, não abra a porta. A cidade de Eldória era um lugar esquecido pelo tempo, aninhada entre colinas cobertas de névoa e rios que corriam preguiçosos, carregando folhas secas como memórias indesejadas. Era o tipo de lugar onde as pessoas se cumprimentavam na rua com sorrisos educados, mas nos olhos havia sempre um véu de desconfiança, como se cada vizinho guardasse um segredo podre no porão da alma. No coração dessa teia de ruas sinuosas ficava a Rua das Sombras, um beco estreito ladeado por casas vitorianas decrépitas, cujas janelas pareciam olhos semicerrados, vigiando o mundo com malícia contida. E na casa número 47, com sua fachada de tijolos desbotados e um telhado que gotejava durante as chuvas de outono, vivia Dona Elvira Santos, a idosa que todos juravam ser o anjo da paciência e da sabedoria. Dona Elvira tinha 78 anos, mas seus movimentos eram suaves como os de uma bailarina espectral, e sua voz um murmúrio melódico que envolvia as crianças como teias de aranha. Eu fui professora por 40 anos, contava ela, com um brilho nostálgico nos olhos cinzentos, enquanto servia biscoitos caseiros em uma sala de estar, abarrotada de livros empoeirados e bonecas de porcelana com rostos pálidos demais para serem reais. As mães da vizinhança a adoravam. Ela era a avó que nunca tiveram, a que organizava tardes de contos na varanda, onde as crianças se aglomeravam aos pés dela, hipnotizadas por histórias de fadas perdidas e florestas encantadas. As crianças são como flores, dizia ela, acariciando uma madeixa de cabelo loiro de uma menininha chamada Sofia. Delicadas, puras e tão fáceis de colher no auge da beleza. Ninguém questionava sua solidão. Seu marido, o Sr. Santos, havia partido há 2 décadas em um acidente de carro, ou assim diziam os boatos. Desde então, Elvira vivia sozinha, exceto pelos gatos que rondavam o jardim à noite, miando como almas penadas. A casa era humilde. 2 andares apertados, com paredes de papel de parede florido descolando nas bordas e um cheiro persistente de lavanda misturado a algo mais acre, como terra úmida após a chuva. Mas havia um quarto no sótão, acessível apenas por uma escada escondida atrás de uma estante falsa na biblioteca. A porta era de carvalho maciço, trancada com uma chave que Elvira usava no pescoço, pendurada em uma corrente de prata fina como um fio de cabelo. Meu santuário particular, ria ela quando alguém perguntava, desviando o olhar com uma piscadela. Onde guardo minhas relíquias de professora? Tudo começou a mudar na primavera de 2023, quando Laura Mendes, uma jovem repórter freelance de 28 anos, mudou-se para a Rua das Sombras com seu filho de 6 anos, Tomás. Laura era cética por natureza, divorciada, ambiciosa, com um nariz afiado para histórias que vendiam cliques. Eldória não era exatamente o paraíso jornalístico, mas o aluguel baixo e a proximidade da cidade grande a atraíram. Tomás, por outro lado,
Era uma criança sensível, com olhos grandes e castanhos que absorviam o mundo como esponjas. No primeiro dia de escola, ele voltou correndo para casa, animado. Mamãe, tem uma vovó legal na rua. Ela me deu um doce e disse que eu sou especial. Laura sorriu, imaginando a vizinha idosa como uma figura inofensiva. Naquela tarde, enquanto desempacotava caixas, ouviu batidas leves na porta. Lá estava Dona Elvira, com um vestido florido que cheirava a naftalina e um cesto de maçãs vermelhas. Bem-vinda, querida. Ouvi que tem um menininho. As crianças precisam de histórias para sonhar. Seus olhos se fixaram em Laura por um segundo a mais do que o necessário, como se medissem o peso de sua alma. Tomás, espiando por trás da mãe, sorriu timidamente. Vovó Elvira conta sobre princesas que nunca crescem. As visitas começaram inocentemente. Toda quinta-feira, após a escola, Tomás ia à casa de Elvira para um chá da tarde. Laura permitia, grata pela distração. Ela passava horas no laptop, caçando matérias sobre crimes locais que nunca saíam do papel. Ela é inofensiva, pensava, ignorando o leve desconforto que sentia ao ver o menino retornar com os olhos vidrados, murmurando trechos de contos que pareciam vir de outro mundo. Era uma vez uma menininha que se perdeu na floresta e encontrou um castelo de ossos brancos, onde as flores cantavam canções de ninar eternas. Os meses passaram e Eudória acordou para o primeiro desaparecimento. Foi Clara, a filha de 7 anos do padeiro da esquina. Uma garotinha de tranças pretas e sardas no nariz que sumiu enquanto brincava no parquinho ao entardecer. A polícia vasculhou os matagais, interrogou estranhos de passagem, mas nada. Os cartazes com o rosto sorridente de Clara colavam-se às postes como fantasmas de papel. Laura, farejando uma oportunidade, começou a cobrir o caso para um blog local. Comunidade em Pânico, onde está Clara? Seus artigos ganharam tração e ela notou algo peculiar. Dona Elvira aparecia em todas as vigílias, com lágrimas nos olhos, distribuindo flores para as mães enlutadas. Meu coração sangra por essas pequenas almas, sussurrava, pressionando uma rosa vermelha nas mãos trêmulas de uma viúva. Tomás, agora inseparável de Elvira, começou a desenhar coisas estranhas. Folhas de papel amassadas, escondidas debaixo da cama, mostravam figuras esqueléticas, com vestidos de festa, dançando em um quarto escuro. São as amigas da vovó, explicou ele quando Laura o confrontou com uma inocência que gelava o sangue. Elas não falam mais, mas sorriem o tempo todo. Vovó diz que elas estão felizes para sempre. Laura riu nervosamente, atribuindo à imaginação fértil do filho. Mas naquela noite, enquanto lavava a louça, ouviu um som distante, um riso infantil, ecoando da casa vizinha como um vento malicioso. Ela parou, a espuma escorrendo pelas mãos, e olhou pela janela. A silhueta de Elvira se movia na varanda, acenando para o vazio da rua escura. O segundo desaparecimento veio como um soco no estômago da cidade. Pedro, um menino de 8 anos com cabelos cacheados e um dente faltando, foi visto pela última vez correndo atrás de uma pipa em direção à casa de Elvira. Ele adora as histórias dela, gritou a mãe para os policiais, o rosto contorcido em agonia. Laura, agora obcecada, começou a cavar mais fundo. Entrevistou vizinhos, folheou arquivos da biblioteca municipal. Descobriu que Elvira não tinha registros precisos de sua carreira como professora, apenas vagas menções a uma escola rural que fechara décadas atrás. Ela sempre foi quieta, disse uma senhora idosa, a senhora Gomes, com voz trêmula. Mas ouvi coisas à noite, passos no sótão, e choros que param de repente, como se alguém tapasse a boca. Intrigada, Laura decidiu confrontar a idosa. Tocou a campainha da casa número 47 ao anoitecer, o ar pesado com o cheiro de chuva iminente. Elvira abriu a porta devagar, o rosto iluminado por uma lâmpada fraca, parecendo uma máscara de cera. Laura, querida, entre. Tomás está aqui, contando-me sobre seus desenhos.
O menino estava no sofá, rodeado de bonecas antigas, rindo de algo invisível. Mamãe, olha! A vovó tem um quarto cheio de tesouros. Ela me prometeu mostrar um dia. Elvira serviu chá, forte, com um gosto metálico que grudava na língua. Enquanto conversavam, Laura notou detalhes que antes escapavam. As bonecas não eram de porcelana comum. Seus olhos eram de vidro fosco, refletindo luzes que não existiam. E no canto da sala, uma porta entreaberta levava a uma escada ascendente, coberta por uma cortina de veludo puído. Meu sótão, explicou Elvira, seguindo o olhar da repórter. Guardo minhas memórias lá, alunos antigos, fotos, desenhos. Você entende, não é? Professores nunca se separam de seus pupilos. Quando Laura saiu, o céu desabava em gotas grossas e o riso de Tomás ecoava em sua mente como um alerta. Naquela noite, ela sonhou com um quarto escuro, onde silhuetas infantis se moviam em poses rígidas, os olhos abertos em um terror congelado eterno. Acordou suando, o coração martelando, e jurou investigar mais. Mas no dia seguinte, ao acordar, encontrou uma rosa vermelha na soleira da porta, pétalas úmidas, como se colhidas de uma ferida fresca. E Tomás, ao pé da cama, murmurava: vovó diz que as crianças felizes não crescem. Elas ficam perfeitas para sempre. Os dias se arrastaram em uma névoa de suspeita. Laura começou a seguir Elvira discretamente. A idosa saía às madrugadas, carregando sacos pesados para o jardim, onde cavava buracos rasos sob as rosas. Fertilizante, explicava ela aos curiosos, com um sorriso que não chegava aos olhos. A repórter instalou uma câmera escondida na cerca viva, capturando imagens granuladas de Elvira, arrastando algo volumoso para dentro da casa, formas pequenas, embrulhadas em lençóis brancos. Meu Deus! Sussurrou Laura ao rever o vídeo, o estômago revirando. Pareciam corpos de crianças. O pânico se instalou quando o terceiro desaparecimento abalou Eudória. Sofia, a menininha loira que Elvira tanto mimara, sumiu após uma tarde de contos. Seu tênis rosa foi encontrado na varanda da casa número 47, sujo de terra vermelha. A polícia, enfim, revistou o local, mas Elvira era astuta. Deve ter sido um acidente. Pobre coisinha tropeçou. Choramingou ela enquanto os oficiais vasculhavam a sala de estar. Nada. Apenas bonecas, livros e o cheiro de lavanda. Mas Laura sabia. Sabia do sótão. E naquela noite, enquanto a chuva castigava as janelas, ela ouviu novamente o riso. Mais alto, mais próximo, vindo do quarto do filho. Tomás dormia profundamente, mas em seu quarto as sombras dançavam. Laura se aproximou da janela, o coração na garganta, e viu Elvira no jardim vizinho, ajoelhada entre as rosas, murmurando para o chão como se conversasse com raízes vivas. Durmam, minhas flores. Durmam e sonhem. Um raio iluminou o rosto da idosa. Não era paz, era fome. Uma fome antiga, insaciável, por inocência preservada. Laura trancou as portas, mas o sono não veio. Em vez disso veio o sussurro: mamãe, as amigas da vovó querem você no chá amanhã. A obsessão de Laura cresceu como uma erva daninha no jardim de sua sanidade. Dias se transformaram em noites insones, pontuadas por sonhos onde mãos pequenas e frias a puxavam para baixo, para um abismo de olhos vidrados e sorrisos imóveis. Eudoria fervilhava com rumores. É a velha bruxa da Rua das Sombras, cochichavam os moradores no supermercado, evitando olhar para as prateleiras de doces infantis. A polícia, sobrecarregada e séptica, arquivou os casos como fugas familiares. Mas Laura não engolia isso. Ela era repórter. Fatos eram sua armadura. Comprou um gravador de voz, um kit de arrombamento básico e um spray de pimenta, ferramentas patéticas contra o que quer que lurasse na casa número 47. Enquanto isso, Tomás mudava. O menino outrora tagarela, agora falava em enigmas, traçando símbolos estranhos nas paredes com giz. Círculos entrelaçados com figuras humanoides de braços estendidos, como se implorassem por algo perdido.
São as poses da vovó, explicou ele uma manhã, enquanto Laura o vestia para a escola. Ela ensina as crianças a ficarem quietinhas, assim o tempo não as machuca. O coração dela parou por um instante. Que poses, amor? Tomás sorriu, um sorriso que não era dele, vazio como o de uma boneca. Hás de dormir para sempre. Vem, mamãe, eu te mostro um desenho. O papel que ele tirou da mochila era um pesadelo em crayon, um quarto amplo, com prateleiras do chão ao teto, repletas de formas pequenas, vestidas em trajes de festa desbotados. No centro, uma figura idosa erguia os braços, como uma regente de um coro silencioso. E os olhos... os olhos das crianças no desenho eram buracos negros, sugando a luz. Laura rasgou o papel, o pânico subindo como bile. Não volte lá, Tomás. A vovó Elvira, ela não é o que parece. Mas o menino apenas riu, um som agudo que ecoou pela casa vazia. Ela é, sim. Ela é a guardiã das flores que não murcham. Decidida a acabar com aquilo, Laura marcou uma visita surpresa à casa de Elvira. Chegou ao meio-dia, quando o sol batia impiedoso nas janelas, dissipando sombras, ou assim esperava. A idosa abriu a porta com um avental manchado de terra, o rosto corado, como se tivesse corrido de um segredo. Laura, que prazer! Tomás não veio hoje? Ele prometeu me ajudar com o jardim. A repórter engoliu em seco, notando as unhas da velha sujas de algo escuro, viscoso. Queria falar sobre as crianças desaparecidas, dona Elvira. Os vizinhos, eles falam coisas. Elvira a convidou para dentro, o ar da casa sufocante, carregado de um cheiro que Laura agora identificava. Formaldeído misturado a açúcar queimado. Elas se sentaram na sala, rodeadas pelas bonecas, dezenas delas, alinhadas em fileiras perfeitas nas prateleiras, cada uma com um nome gravado em plaquinhas de bronze. Maria, 1923. João, 1947. Ana, 1962. Meus antigos alunos, explicou Elvira, tocando o rosto de uma com delicadeza maternal. Eu os preservo assim. O mundo é cruel com a inocência. Melhor congelá-la no tempo. Laura sentiu um calafrio percorrer a espinha. Preservar. Como em museu? A idosa riu, um som seco como folhas mortas. Exato, querida. Um museu particular, no sótão. Quer ver? Só para você, uma jornalista curiosa. O convite era uma armadilha, Laura sabia, mas a curiosidade, ou o desespero, a impeliu. Elas subiram a escada escondida, a estante girando com um rangido que soava como um suspiro relutante. O ar no sótão era gelado, apesar do dia quente, e o cheiro... o cheiro era uma entidade viva. Um fedor doce e podre de carne envelhecida sob camadas de perfume. A porta do quarto secreto se abriu com um clique, revelando um espaço vasto, iluminado por lâmpadas de gás tremeluzentes que projetavam sombras dançantes nas paredes forradas de veludo negro. Prateleiras de mogno polido cobriam cada centímetro, e nelas estavam elas, as crianças. Não bonecas, não ilusões, corpos reais, pequenos e frágeis, dissecados e embalsamados com maestria cirúrgica. Vestidos de organza amarelada, sapatinhos de verniz rachado, cabelos penteados em cachos perfeitos, poses congeladas em momentos de alegria eterna. Uma menininha com as mãos erguidas, como se aplaudisse uma peça de teatro invisível. Um menino ajoelhado, fingindo atar um cadarço que nunca se desfaria. Outra garota, deitada em uma rede de arame, como se balançasse em um sonho sem fim. Havia dezenas, talvez centenas, amontoadas em camadas, os olhos de vidro substituídos por orbes de resina que brilhavam com uma luz interna, acusadora. Minha coleção, sussurrou Elvira, os olhos febris de orgulho. Coleciono desde os tempos da escola rural. Elas vinham sozinhas, atraídas pelas histórias. Fique comigo para sempre, eu dizia. E elas ficavam. Não envelhecem, não sofrem, são perfeitas. Laura recuou, o estômago convulsionando, bile subindo à garganta. Você as matou. Mostra-o! Elvira não negou. Em vez disso, avançou com uma seringa escondida na manga do avental,
o líquido claro brilhando como veneno de abelha. Não matei, preservei. Como flores em um herbário. Você entende, não? Sua Tomás seria uma adição linda. Aqueles olhos castanhos, aquela pele macia. A luta foi breve e brutal. Laura derrubou a seringa, o vidro se estilhaçando como ossos frágeis. Mas Elvira era surpreendentemente forte, garras envelhecidas cravando-se em seu braço. Elas rolaram pelo chão do sótão entre as prateleiras que rangiam em protesto. E um corpo caiu, o de Clara, a garotinha desaparecida. Seu rostinho de porcelana agora rachado, expondo o crânio seco por baixo. Laura fugiu escada abaixo, o sangue escorrendo do braço, o pavor a impulsionando como asas quebradas. Gritou por ajuda na rua, mas os vizinhos, cúmplices silenciosos ou aterrorizados, fecharam as cortinas. Ela correu para casa, trancando-se com Tomás, que a olhava com olhos inocentes. Mamãe, você viu as amigas? Elas te chamam. Naquela noite, a polícia chegou, alertada por uma ligação anônima de Laura. Revistaram a casa número 47, encontrando apenas a sala de estar impecável e Elvira serena, servindo chá para os oficiais. Um mal-entendido, senhores. A repórter tem imaginação fértil, mas o sótão havia sumido. A estante era agora uma parede sólida, a escada uma ilusão de poeira. Os corpos, desaparecidos como fumaça. Elvira piscou para Laura do outro lado da mesa, um sorriso cortante como navalha. Volte quando quiser, querida. Há espaço para mais uma história. A polícia foi embora rindo da histeria materna. Laura, sozinha com o filho, instalou trancas extras nas portas. Mas o medo era uma semente plantada a fundo. E à meia-noite, quando o vento uivava, ela ouviu. Batidas leves na parede que dividia as casas, e vozes, muitas vozes infantis, cantando uma canção de ninar em uníssono. Durma, durma, não acorde. Na coleção da vovó, para sempre dançaremos. Os dias seguintes foram um inferno particular. Laura escreveu artigos febris, expondo Elvira como a colecionadora de Eudória. Mas os editores os rejeitaram como ficção sensacionalista. Vizinhos a evitavam, sussurrando que ela estava louca, como o marido que fugira anos antes. Tomás piorava. Começou a tossir, uma tosse seca que soava como risos engasgados, e seus desenhos agora incluíam a mãe. Uma figura alta, deitada ao lado das outras, os olhos vazios. Vovó diz que você seria a curadora perfeita, murmurou ele uma noite, enquanto Laura o ninava. Depois que eu for. Desesperada, Laura contratou um detetive particular, um homem chamado Ramos, com cicatrizes de casos antigos. Ele investigou os arquivos da escola rural. Elvira havia sido demitida nos anos 50 por métodos não convencionais, alunas desaparecidas, atribuídas a uma praga local. Ela usava uma cabana no bosque, relatou Ramos, fumando um cigarro no carro dela. Dizem que embalsamava os corpos com ervas e resinas, acreditando que capturava suas almas puras. Sobreviveu a um linchamento por pouco. Laura tremeu. E agora? Ela está colecionando de novo. Ramos prometeu invadir o sótão à noite, mas nunca voltou. Seu carro foi encontrado abandonado na Rua das Sombras. As portas abertas. Uma rosa vermelha no banco do motorista. A polícia o classificou como desaparecimento voluntário. Laura, agora isolada, barricou-se em casa, o telefone tocando com chamadas mudas de números desconhecidos. E então, o quarto golpe. Uma carta deslizada por baixo da porta, escrita em caligrafia trêmula de criança. Mamãe, venha brincar. As amigas sentem sua falta. Com amor, Tomás e as flores da vovó. O terror se instalou como um hóspede indesejado. Laura vigiava o filho dormir, notando como sua respiração ficava superficial à noite, como se algo o sugasse para o outro lado. Uma vez, acordou com ele de pé ao lado da cama, os olhos revirados, murmurando: "O quarto está esperando. É quente lá dentro, como um abraço." Ela o sacudiu chorando, e ele piscou de volta à realidade, confuso. Mas o dano estava feito. Eudoria, a cidade sonolenta, agora sussurrava seu nome com medo.
a repórter louca e sua criança amaldiçoada. E enquanto a lua cheia se erguia, banhando a casa número 47 em prata fria, Laura ouviu o canto novamente, mais próximo, infiltrando-se pelas frestas da parede. Venha, venha, junte-se à dança. Na coleção eterna não há mais dor. Ela apertou o spray de pimenta, sabendo que era inútil contra o que viria. Porque Elvira não era só uma idosa. Era um vazio faminto, um museu vivo de almas roubadas, e a porta do sótão estava se abrindo, não na casa vizinha, mas no coração de todos eles. O clímax se aproximava como uma tempestade inevitável, o ar de Eldória carregado de eletricidade estática e promessas de violência. Laura não dormia mais. Seus olhos, injetados de vermelho, vigiavam as sombras que se alongavam como dedos acusadores. Tomás, o epicentro de sua agonia, agora caminhava em sonambulismo, arrastando os pés até a parede que separava as casas, batendo nela com punhos miúdos. Deixe-me entrar, vovó. Eu sinto falta das histórias. Cada pancada era um prego em seu peito, e Laura o arrastava de volta à cama, amarrando seus pulsos com lençóis, uma mãe transformada em carcereira por amor desesperado. Ela contatou a imprensa maior, enviando e-mails com fotos borradas do sótão que tirara às escondidas. Os corpos, as prateleiras, o rosto sereno de Elvira. Mas as respostas eram frias. Sem provas concretas é calúnia. Um editor até sugeriu terapia. Você está projetando traumas no ar, senhora Mendes. Traumas? Sim, ela tinha. O divórcio, a solidão da maternidade solo. Mas isso era real. Tão real quanto o fedor que agora impregnava sua própria casa, um eco do formaldeído vizinho, como se as paredes respirassem o veneno. Na véspera do quarto desaparecimento, o de um menino chamado Lucas, visto pela última vez, acenando para Elvira da janela, Laura armou seu plano final. À meia-noite, quando a lua era um olho cego no céu, ela escalou a cerca viva, o coração um tambor de guerra no peito. A casa número 47 parecia viva, as janelas piscando como pálpebras sonolentas. A porta dos fundos estava entreaberta. Uma armadilha, claro, mas ela entrou mesmo assim, o spray de pimenta na mão trêmula, uma lanterna na outra. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo, contando segundos até o inevitável. A sala de estar estava como antes, bonecas alinhadas, livros abertos em páginas de contos macabros. Mas agora, Laura via as pistas que ignorara. As plaquinhas nas bonecas não eram decorações, eram lápides com datas de nascimento eterno. Clara, colhida em 2023. Pedro, florescido para sempre. Ela engoliu o pavor e se dirigiu à estante. Desta vez, não girou sozinha. Elvira esperava do outro lado, como uma aranha em sua teia. Eu sabia que você voltaria, curadora em potencial. A idosa surgiu das sombras, vestida de negro, uma tesoura de jardinagem na mão, lâminas afiadas reluzindo. A perseguição começou. Laura correu escada acima, os degraus gemendo sob seus pés, enquanto Elvira seguia devagar, cantarolando uma melodia distorcida. Flores, flores, não murcharão, na minha casa para sempre dançarão. O sótão se materializou novamente, a porta se abrindo como uma boca faminta. Dentro, o horror se multiplicava. As prateleiras transbordavam, novos adendos. Sofia, com seu vestido rosa agora manchado de resina. Pedro, ajoelhado em pose de oração. E Lucas, recém-chegado, ainda com o cheiro de vida fresca, os olhos de vidro recém-instalados piscando inocentes. Elvira bloqueou a saída, a tesoura girando em sua mão como um talismã. Você entende agora, não? Eu ensino, preservo, o mundo as devora, doenças, guerras, envelhecimento cruel. Eu a salvo. Seus olhos, outrora cinzentos, agora ardiam com uma loucura antiga, raízes fincadas em uma infância de perdas. A própria filha, morta aos 5 anos de febre, o marido que a abandonou por loucura.
Comecei com bonecas, depois o real. Elas vêm por vontade própria, atraídas pela promessa de eternidade. Laura circundou uma prateleira, o spray apontado. E Tomás? Você o quer porque ele é meu. Meu sangue. Elvira sorriu, dentes amarelados como marfim antigo. Ele já é meu. As vozes o chamam. Ouça. E então o coro irrompeu. Sussurros de dezenas de bocas imóveis, um zumbido psíquico que invadiu a mente de Laura. Junte-se a nós. Dance para sempre. Não sinta mais dor. Ela atirou o spray, o jato acertando o rosto da idosa, que uivou como um animal ferido. Caíram juntas, rolando entre os corpos, mãos agarrando gargantas, unhas cravando carne. Uma prateleira tombou, libertando uma cascata de membros rígidos, braços estendidos, pernas dobradas em ângulos impossíveis, rostos eternamente surpresos. Laura ganhou a vantagem, imobilizando Elvira com um golpe na têmpora. A tesoura caiu e ela a pegou, o metal frio contra a palma suada. Por elas, sussurrou, cravando a lâmina no peito da colecionadora. O sangue jorrou, não vermelho vivo, mas escuro, coagulado, como vinho envelhecido. Elvira gorgolejou, os olhos vidrados fixos nos dela. Você as libertou, não. Você as matou de novo. Com um último suspiro, ela apontou para uma alavanca escondida na parede. O fogo purifica. Horrorizada, Laura puxou a alavanca por instinto, e o sótão se incendiou. Chamas azuis, alimentadas por produtos químicos escondidos, devoraram as prateleiras, os corpos, o veludo. O ar se encheu de fumaça acre, cheiro de carne queimada misturado a rosas em chamas. Ela desceu tropeçando, tossindo, o vestido chamuscado. Lá fora, a casa número 47 era um inferno, chamas lambendo o telhado como línguas vorazes. Vizinhos acordaram, sirenes uivaram ao longe, mas Laura correu. Para casa, para Tomás. Ele estava na porta, olhos sonolentos. Mamãe, eu sonhei com fogo. As amigas gritavam. Ela o abraçou, chorando, enquanto o incêndio consumia os segredos. A polícia chegou. Encontrou os restos carbonizados de Elvira no sótão, ossos misturados a cinzas de... algo mais. Acidente, concluíram, mas Laura sabia. As vozes pararam. Os desenhos de Tomás voltaram ao normal. Cachorros, sóis sorridentes. Meses depois, Eldoria enterrou seu passado em silêncio. Laura publicou o livro, A Colecionadora das Sombras, um best-seller que a transformou em voz contra o invisível. Mas à noite, quando o vento sussurra pela Rua das Sombras, agora vazia, a casa 47 demolida, ela acorda suando. Porque em sonhos vê as crianças não queimadas, mas libertadas, dançando em um limbo etéreo, esperando. E às vezes, no espelho, os olhos de Tomás piscam, não castanhos, mas de vidro fosco, refletindo um quarto que nunca queima de verdade. E você, ouvinte? Se uma rosa vermelha aparecer em sua porta, ou um riso infantil ecoar no escuro, lembre-se, as coleções nunca acabam. Elas só esperam o próximo curador. Durma bem. Se puder,